Meus amados, eu quero saudá-los no nome do Senhor Jesus, especialmente aqueles que nos visitam, aqueles que estão acompanhando também a transmissão. Deus abençoe a cada um. Enquanto as crianças estão saindo, vamos abrindo a palavra de Deus, segunda carta de Pedro, capítulo 3. E vamos, após esse momento da saída, atentar para a instrução da palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós leremos os primeiros 10 versículos. Nós temos um tema bastante relevante a ser tratado, fala da certeza da segunda vinda do nosso Senhor, amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então assim diz a palavra de Deus. Depois eu gostaria de ler com os irmãos 2 versículos. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E agora vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Leiamos juntos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Até aqui, que o Senhor nos abençoe, Ele mesmo nos ensine, que Ele graciosamente use o seu servo e nos dê a graça de falarmos com fidelidade e também de ouvirmos com atenção, porque ouvir a pregação é também um meio de graça. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa aqui na Tua casa, pela renovação das Tuas misericórdias, pela obra graciosa da salvação, obra de salvação que depende do Senhor do início ao fim. Obrigado pela Trindade Santa, cada uma dessas pessoas benditas da Trindade, fazendo uma obra poderosa e graciosa para nos resgatar. Obrigado pela viva esperança. Obrigado porque Jesus virá e desperta no coração do teu povo novamente o Maranata. Vem, Senhor Jesus. É no nome dele, para a glória do Senhor, que nós oramos. Amém e amém.
Permaneçam com a Bíblia aberta e nós vamos meditar nessa porção preciosa da palavra de Deus. Queridos, Jesus está voltando. Essa é uma verdade absoluta. Essa é uma verdade poderosa. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e olhamos para a história da igreja, nós percebemos que essa doutrina, a doutrina das últimas coisas, especialmente a certeza da volta gloriosa de Jesus, sempre foi uma fonte de consolo para a igreja. Quando a igreja se reunia e dizia Maranata, eles falavam em dois sentidos. Quando estavam reunidos, eles clamavam pela ação do Senhor, pela bênção do Senhor, mas acima de tudo, eles olhavam com expectação. Vem, Senhor Jesus. Será hoje? Será hoje? Havia uma expectativa muito grande. Pastor John Stott escreveu um artigo dizendo por que a igreja, no decorrer dos anos, perdeu essa expectação, esse anseio pela volta do Senhor Jesus. Nós até temos ouvido no meio da cristandade, eu creio que Jesus virá, eu quero que Ele venha, mas primeiro eu quero me formar, eu quero me casar, eu quero constituir família, eu quero ter um patrimônio, aí sim, depois o Senhor poderá voltar. E John Stott diz o seguinte: por que a igreja tem perdido essa expectação, esse anseio pela volta do Senhor? E ele diz, é porque ao longo do tempo a igreja tem enfatizado mais as obras do Senhor do que a pessoa do Senhor. Na relação humana, nas relações humanas, quando nós amamos uma pessoa e essa pessoa está distante, em outro estado, em outro país, e nós ficamos ansiando pelo encontro. Eu sei que hoje a gente pode fazer chamada de vídeo, mas chamada de vídeo é muito bom, mas o bom mesmo é estar com a pessoa, não é? Ouvir, tocar, abraçar, beijar, estar com a pessoa amada. E quando essa pessoa amada diz, olha, estou chegando, tal dia, o coração da gente fica cheio de alegria. Queridos, é esse resgate de que precisamos. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Ainda que eu não tenha me casado, nem me formado, vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o grande anseio da igreja. Outra coisa, cada cristão deveria esperar a volta do Senhor em sua própria geração. A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe. O apóstolo Paulo, mesmo tendo sido esse homem de Deus, agraciado pelo Senhor, um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, foi à presença do Senhor e viu coisas que não é lícito ao homem referir, ele também não sabia do dia. E ele escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dizendo, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, para o encontro com o Senhor. E ele escreveu, depois nós, os que estivermos vivos. Então Paulo aguardava o Senhor Jesus nos seus dias, e foi assim, na igreja primitiva, eles aguardavam a volta gloriosa do Senhor Jesus. Queridos, o nosso tempo aqui é sempre resumido, e nós precisamos ser objetivos e falar daquilo que é essencial para a instrução, mas eu queria nessa parte introdutória mostrar aqui alguns textos que falam com tanta clareza da volta do Senhor. Por exemplo, eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, de 11 até 14, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vivendo uma vida santa, uma vida sensata, uma vida piedosa,
aguardando essa manifestação da glória de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Na carta aos Romanos, um capítulo tão rico, capítulo 8, no verso de número 23, está escrito: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, a adoção de filhos. É aquela verdade que os teólogos definiram assim: o já e o ainda não. Estamos salvos, mas ainda não na sua plenitude. Então a igreja olhava para o alto. Será hoje a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos resgatar, queridos, esse anseio. E só quem pode fazer isso é o Espírito de Deus, aplicando a sua palavra no nosso coração. E eu chamo a atenção para um fato: quando os crentes se esquecem da volta do Senhor Jesus, eles tendem a se tornar focados apenas nas coisas terrenas. A agenda está focada apenas nas coisas terrenas. O que vou ganhar, quanto vou ganhar, investir na minha vida, melhorar a minha vida e ganhar e ganhar. E você sabe que a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais. Então, quando a gente perde essa visão da volta do Senhor, então a gente se torna focado como se a eternidade fosse aqui. Então as coisas mais importantes são as coisas terrenas. O nosso investimento mais importante são as coisas terrenas. E a gente pode ver isso até na educação dos nossos filhos. Claro que é importante investir na educação, que eles estudem. Mas quantas vezes nossos filhos, e nós descobrimos, eles são bons em determinadas áreas do conhecimento. Eles estão crescendo, são excelentes nessas áreas, mas eles quase que ficam abaixo da média na vida cristã, nas coisas celestiais. Sabem física, química, biologia, português, outras línguas, conhecem, têm o domínio, mas quase analfabetos da Bíblia, não conhecem as Escrituras Sagradas. Seu coração não está fervendo pelo Senhor, amando o Senhor. São ótimos. Nós precisamos entender, queridos, que nós somos peregrinos aqui. A Bíblia diz: nós não trouxemos nada para esse mundo, e nós não vamos levar nada desse mundo. E não é sem razão que o apóstolo Paulo tinha gratidão no coração, a ponto de dizer: tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Ele estava dizendo o básico. Alegra meu coração, me traz contentamento. E quando ele escreveu aos Filipenses, agradecendo os donativos, a generosidade dos filipenses, ele fez questão de dizer: não estou falando assim por causa das coisas, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como humilhado. Tenho experiência de fartura e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que me importa é que aumente o fruto do vosso crédito diante de Deus. E aquilo que vocês ofertaram chegue diante de Deus como um aroma agradável. Vejam, esse homem não apenas ensinou: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Seu coração estava nas coisas do alto. E o dilema dele, também na carta aos Filipenses, é muito interessante. Eu não sei o que escolher: permanecer aqui, dando frutos, pensando no ministério, ou partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, então,
eu estou preferindo ficar aqui. Mas não era para conquistar coisas, conseguir coisas, mas para cumprir o seu ministério, a fim de que essas pessoas se voltassem para Deus. Ó, queridos, que o Espírito de Deus nessa manhã nos desperte e nos acorde e abra o nosso entendimento e resgate em nós isso que é absolutamente cristianismo. Nós somos peregrinos, estamos apenas passando aqui. A nossa pátria é a pátria celestial. É interessante que não tem nenhum problema ser rico, viu? Se você é rico ou se tornará rico, Deus te abençoe. Agora, como diz a Bíblia, se suas riquezas aumentarem, não coloque nelas no coração. A Bíblia fala de Abraão, que tornou-se um homem rico. Mas onde estava o coração de Abraão? Quando houve um conflito entre os pastores do rebanho de Ló, seu sobrinho, os pastores do seu rebanho, o que fez Abraão? Abraão não chamou Ló e disse assim: ó Ló, você é como um filho para mim, mas agora você está me causando problemas aqui, olha, está na hora de você partir, não é? Abraão coloca toda a terra diante de Ló e diz assim: escolha aí, para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O coração dele não estava nas coisas, e ele, mesmo sendo um homem rico, ele viveu como um peregrino. E o escritor aos Hebreus diz: porque ele aguardava a cidade cujo arquiteto e construtor é o Senhor. Abraão foi um homem de perspectiva eterna. Que Deus nos dê essa graça, queridos irmãos, que Deus nos dê essa graça. Não tem nada de errado ter bens, ter dinheiro, desde que tudo isso tenha sido fruto do trabalho e da bênção de Deus, tudo ganho lícito, é uma maravilha, e inclusive para abençoar outras pessoas, né? Paulo diz esse princípio em Efésios: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que socorrer ao necessitado. O texto nos fala também do escárnio desses falsos mestres, que estavam zombando. Onde é que está aí o cumprimento da promessa? Olha, desde quando que a gente ouve falar da volta do Senhor, e onde é que está o cumprimento da promessa? E olhando para o texto cuidadosamente, nós percebemos que Pedro, falando pelo Espírito de Deus, ele refutou os falsos mestres, apresentando 4 fontes: as Escrituras Sagradas, a história, a eternidade e o caráter de Deus. Bem fundamentado, porque estava sendo orientado pelo Espírito de Deus. Então vamos olhar para o nosso texto e para a exposição do nosso texto. Irmãos, queria chamar a atenção para um aspecto importante na vida da igreja, que é o ministério do ensino. É a pregação, a exposição bíblica, é a escola dominical. E hoje nós teremos o grande privilégio de inaugurar agora, de fato, de verdade, o novo prédio, as classes de escola dominical. Que maravilha! Então, é o departamento infantil, é na nossa própria casa, são os pequenos grupos, o expondo as escrituras, as reuniões de ministérios e de departamentos, sempre com a palavra de Deus, sempre instruindo. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é a centralidade da palavra de Deus. Olhem, verso 1: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês. Vejam, Pedro está dizendo, é a segunda carta, vocês já são esclarecidos, porque vocês foram evangelizados, vocês foram discipulados, vocês foram instruídos, vocês são esclarecidos, mas agora, além de serem esclarecidos, eu estou repetindo essas verdades para que elas estejam presentes, para que vocês não se esqueçam. Então, o que nós aprendemos aqui é que as verdades de Deus precisam ser ensinadas e repetidas, ouvidas e reouvidas. O que eu vou dizer aqui não acontece aqui na primeira igreja, pode acontecer em outras igrejas, né? Às vezes o pastor prega o mesmo sermão, eu já ouvi o pastor pregar esse sermão.
E quando o pastor prega o mesmo sermão, não é porque ele não tenha se preparado para pregar um novo sermão, porque ele compreende, ele entende diante de Deus em oração, que há uma necessidade de a igreja ouvir novamente essa verdade que já foi aprendida, a igreja já foi esclarecida. Essa verdade precisa ser ouvida novamente, precisa ser ensinada novamente. E é esse o método que Pedro utiliza aqui. Então, a verdade de Deus precisa ser fixada na mente e no coração. Não apenas na mente, mas ela precisa descer ao coração. Se você observar Filipenses capítulo 3, verso 1, Paulo fala exatamente sobre isso. Estou falando sobre o mesmo assunto novamente, porque era relevante. E Deuteronômio capítulo 6 fala sobre a necessidade de inculcar na mente e no coração dos filhos. E a ideia de inculcar é gravar pela repetição, é repetir para que seja gravado. Então é ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Pode ter certeza, quando você ensina a seus filhos as verdades de Deus, essas verdades estarão lá no coração. É repetir, tanto que Deuteronômio 6 fala sobre falar assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Então, a centralidade da palavra de Deus. Outro aspecto que eu quero destacar aqui nesse ponto da centralidade da palavra, primeiro, a necessidade de repetição, de ensinar e reensinar. Segundo, a respeito da unidade da Escritura Sagrada. Vejam, queridos, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem unidade. A Bíblia não entra em contradição. Por quê? O que está por trás da palavra de Deus é a mente divina. Deus é o autor das Escrituras, pela ação do Espírito Santo, que inspirou os escritores. Deus é o autor das Escrituras. E nós conhecemos bem uma palavra atribuída a Agostinho de Hipona. O Novo Testamento está latente no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. Então há uma unidade, a Bíblia não é contraditória. Quando a gente tem uma ideia de que houve uma contradição na Bíblia, foi uma falta de entendimento nosso, porque a Bíblia tem a mente de Deus, é essa revelação de Deus. E aqui ele mostra a unidade da Bíblia, porque ele fala dos profetas, de Cristo e dos apóstolos. Então vejam a unidade. Os profetas anunciaram Cristo. Todo o Antigo Testamento está apontando para o Messias. Cristo veio conforme as profecias. Mateus especialmente fala sobre isso, para se cumprir a Escritura, para se cumprir a Escritura. Então, Cristo é o cumprimento das Escrituras. E os apóstolos proclamaram as boas novas a respeito de Cristo, falaram dele e da sua obra. Então, queridos, a Bíblia é um livro centrado em Cristo. Tudo aponta para Cristo. E a Bíblia tem unidade. Ela fala de um tema só. A Bíblia conta a história da redenção em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Ó, queridos, que Deus nos dê a graça, e eu tenho repetido esse versículo, de dizermos como o salmista, Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que Deus desperte o nosso coração para amar a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Segundo ponto, então primeiro, a centralidade da palavra de Deus. Segundo ponto, o surgimento de escarnecedores, e esse surgimento faz parte dos últimos dias. E eu vou ler agora versículos de 3 a 5. Antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem-se que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra
de Deus. Últimos dias é uma expressão técnica para fazer referência ao período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, quando Jesus veio, os últimos dias foram inaugurados. Nós estamos vivendo os últimos dias. Aí você me diz, há 2000 anos que estavam falando da vinda do Senhor, e até agora Ele não veio. O que eu posso lhe dizer é que Jesus está 2000 anos mais perto de voltar, e Ele voltará. Bendito seja o nome do Senhor. Os falsos mestres sempre estarão presentes nesse período, por isso que precisamos estar centrados na verdade da palavra de Deus. E olhem aqui para o texto, vejam o estilo de vida desses falsos mestres. Eles são escarnecedores e eles andam segundo as suas paixões, eles andam segundo os seus escárnios. E a pergunta deles é: onde está a promessa da sua vinda? E eu queria chamar a sua atenção aqui. Nós temos aqui no escárnio desses falsos mestres aquilo que poderíamos chamar as bases diabólicas do naturalismo. O naturalismo que tem enganado tantas pessoas. O naturalismo, para dizer em palavras simples, diz que a matéria existe eternamente, e é tudo que define o que existe. Deus não existe. Então a matéria é eterna. É assim que creem os naturalistas. E eles ensinam também que o cosmo existe como uma oportunidade de causa e efeito num sistema fechado. Então vejam, lá no primeiro século, essas bases diabólicas falando a respeito do cosmo como um sistema fechado, e que depois surgiu, gerações depois, como o naturalismo. Então dizendo que o universo é um sistema fechado. O que eles estão dizendo com isso? Que não pode haver uma intervenção externa sobre ele. Isso é uma falácia. E Pedro, e eu fico maravilhado quando leio Pedro, porque nós sabemos que Pedro era um homem simples, um pescador. E quando Pedro e João estiveram diante do sinédrio, daquela corte de homens letrados, vaidosos, orgulhosos, aqueles homens cheios do Espírito de Deus, cheios da palavra de Deus, falaram com ousadia. Nós lemos lá Atos capítulo 4, está escrito por Lucas: ao verem a intrepidez de Pedro e João, ficaram admirados, assombrados, por causa da ousadia deles, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aquela santa ousadia. E Pedro, um homem simples, foi evangelizado por Jesus, discipulado por Jesus, e depois, como um apóstolo do Senhor, ele recebeu a inspiração do Espírito Santo, e ele escreveu sobre essas questões profundas. Eles estavam dizendo, os falsos mestres: onde está a promessa da sua vinda? Tudo permanece do mesmo jeito, não existe uma intervenção externa, é um sistema fechado. E nós dizemos não, à luz da palavra de Deus. Esse mundo foi criado pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Como diz escrito aos Hebreus, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O que existe passou a existir pela palavra de Deus. Foi Deus que disse: haja luz, e houve luz. Tudo foi criado pela palavra do Senhor. No entanto, algo mais nos diz a palavra de Deus. Aqueles falsos mestres, escarnecedores, não estavam esquecidos por falta de memória, mas por falta de caráter. A palavra está dizendo aqui, de propósito eles se esquecem. Ou seja, deliberadamente eles se esquecem.
Então, o problema do ser humano é um problema de coração. O problema está no coração. Enquanto não houver um novo nascimento, um novo coração, uma regeneração, o ser humano continuará ignorante, estúpido quanto às verdades celestiais. Continuará um escarnecedor, um zombador, um desprezador das verdades eternas de Deus, colocando Deus lá de fora da vida. E aí Pedro está dizendo: será que tudo permaneceu assim? E Pedro faz referência aqui ao dilúvio. Vocês estão esquecidos do dilúvio, que foi uma manifestação do juízo de Deus. E Pedro estava lembrando também um fato: Noé também foi zombado. Imagine construir uma arca numa época quando nem chovia. E Noé foi o pregoeiro da justiça. Durante 120 anos Noé pregou e não teve um convertido sequer. Mas ele cria na palavra do Senhor, foi o pregador da justiça. Foi zombado, foi escarnecido. Fico imaginando a zombaria. O que é que esse maluco está fazendo? Somente quando a porta da arca foi fechada é que eles perceberam. Querido, será assim no dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Um dia glorioso para os filhos de Deus, mas um dia terrível, terrível para os ímpios. Quando os ímpios caírem em si, é tarde demais. E a Bíblia fala a respeito do inferno e da segunda morte, e da separação eterna de Deus, quando não haverá mais nenhuma possibilidade de arrependimento, de mudança de vida. Por isso o Evangelho do Senhor Jesus faz um alerta: cuidado, porque o homem, o ser humano, quando está no pecado, sua mente embotada, ele pensa que pode tudo, que ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor do tempo. Ele até pensa de forma tola: não vou me arrepender depois, agora não, agora eu quero aproveitar a vida, eu quero os prazeres da vida, as coisas da vida, depois eu me arrependerei. Tolo! Como você sabe que haverá depois para você? É verdade? A nossa vida passa como um breve pensamento. Jesus contou aquela parábola do homem rico, ficou tão rico que precisou construir novos celeiros, né? O comparativo para os nossos dias, esses poderosos do agronegócio, né? Ficou rico, vou construir novos celeiros, e disse: ó minha alma, tens aí para o resto da vida, tens aí para o resto da vida. Estou pouco preocupado com a aposentadoria do INSS, estou pouco preocupado quem é o presidente do Banco Central, estou pouco preocupado quem é o ministro da Fazenda. Tens aí para o resto da vida, come, bebe e regala-te. Autoconfiante, né? E Jesus diz na parábola que ele ouviu uma voz dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Se você for chamado hoje, você não sabe se é o último dia da sua vida, não estou assustando ninguém aqui, né? Mas se aplica a mim também, não sei se é a minha última pregação, né? Então vou aproveitar aqui, né? Vou lhe dizer, não se deixe enganar. Haverá manifestação do santo juízo de Deus. Jesus virá. Inclusive a Bíblia diz: todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todo olho o verá. Será um dia glorioso para os filhos e filhas de Deus, servos do Senhor. Dia maravilhoso, o encontro com o Senhor. Mas um dia de trevas. Só para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse fala dos ímpios, dizendo aos montes: caiam sobre nós,
É melhor ser soterrado, ficar soterrado por causa de um terremoto, ou ficar debaixo da lama por causa de um deslizamento de terra, do que ser confrontado pelo justo juiz. A Bíblia diz, inclusive, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E não brinque, e não zombe. Os escarnecedores estavam esquecendo de propósito, não por falta de memória, como eu disse, mas por falta de caráter. O texto diz, de propósito, deliberadamente esquecem. O que a Bíblia diz é que não haverá um outro dilúvio, mas o juízo de Deus através do fogo. Terceiro lugar, e rapidamente, houve destruição no passado e haverá destruição no futuro. Olhem para os versos 6 e 7. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição do ímpio. Versos 10 a 12. O dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem. Eu vou ler apenas os 2 versículos da mensagem seguinte. Uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Essas cenas que Pedro escreve aqui são fortíssimas, né? Tudo será desfeito. Ele fala sobre um estrepitoso estrondo. Tudo se desfará. Será consumido pelo fogo. E o juízo de Deus virá sobre os ímpios. Mas eu queria terminar com uma boa notícia, especialmente para os ímpios. Quarto e último lugar, queria falar sobre a paciência de Deus. Aqueles zombadores estavam escarnecendo. Onde está o cumprimento da promessa? Desde muito tempo, desde que os pais dormiram. A gente não sabe com muita clareza a quem estavam eles se referindo, aos profetas do Antigo Testamento. Aos apóstolos possivelmente não, porque nem todos tinham morrido. Mas a pergunta é: Jesus está demorando? E Pedro nos responde aqui pelo Espírito de Deus, versículo de número 8, falando sobre o tempo na perspectiva de Deus. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não conta o tempo como nós contamos. 1000 anos para nós, como um dia para Deus. Então, se a gente pensar 2000 anos, literalmente assim, 2 dias para Deus, né? Porque Deus é eterno, Deus não está inserido no tempo. Na eternidade, tudo é presente. Então, Deus não conta o tempo como contam os homens. Agora, o verso 9, e aí é que eu quero dizer a boa notícia. O propósito da aparente demora do Senhor. Verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente, Ele é longânimo com vocês, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que significa isso? Deus está lhe dando mais uma oportunidade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Você está fiado em quem? Em quê? Em você mesmo?
Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. A porta da graça está aberta, ainda está aberta. Cada dia é uma oportunidade da misericórdia de Deus. E não fique pensando, eu vou me arrepender depois, ano que vem, daqui a 5 anos, né? Porque o Senhor virá inesperadamente. Ele faz a analogia aqui do ladrão. O ladrão, ele não avisa, vou tal dia, tal hora lá, não, para você esteja preparado, nada disso. Ele vem de forma surpreendente. Então, a Bíblia inclusive diz, como nos dias de Noé, será o dia da vinda do Filho do Homem. Uma vez perguntaram a John Wesley, homem de Deus, homem piedoso, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Aquela pergunta, como é que você quer? E John Wesley, sem nenhuma arrogância, mas com muita sinceridade, porque era um homem de Deus, tinha o temor de Deus, ele disse, o mesmo que estou fazendo agora. É assim. Ou seja, estou pronto. Se o Senhor me chamar hoje, estou pronto para o encontro com Ele. Oh, meus irmãos, olhando aí para a parte B do verso 10, vejam os efeitos da segunda vinda de Cristo. As obras da terra serão destruídas, todos os impérios. Então tudo isso é combustível para o fogo. E aí eu chamo sua atenção. Investir somente aqui é tolice. Falta dizer, não tem nada de errado em alguém ganhar dinheiro, ser bem-sucedido. Você estudou, ou você trabalhou, você é um empreendedor, você recebeu de Deus a graça, você é criativo, você tem visão, seu patrimônio cresceu, tudo é lícito. Você pode dizer, tudo vem das tuas mãos, é bênção de Deus. Deus me deu capacitação, Deus me deu inteligência, Deus me deu força, Deus me deu saúde, Deus me deu visão, Deus me deu ânimo. Esse patrimônio aqui foi construído com integridade, com fidelidade, mas tudo está nas mãos de Deus. É não colocar o coração nessas coisas, porque eu lhe digo isso com uma convicção absoluta: você não levará nada. No dia da sua morte, lá naquela urna, naquele esquife, naquele caixão, talvez lhe coloquem a roupa mais bonita que você mais gostava e umas flores bonitas. Você não vai levar nada. Absolutamente nada. Então, viver só para as coisas terrenas. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Mas o reino de Deus para você vem a reboque. Você não busca a Deus, não ama a Deus, não serve a Deus, não teme a Deus, não busca a face de Deus, vive na prática do pecado, sua vida é mundana, sua vida é suja. Qual é a esperança para alguém que vive assim? Alguém que tem colocado o seu coração na instabilidade das riquezas. Que Deus lhe dê a graça, você que tem e você que não tem também, porque às vezes quem não tem é igualmente ambicioso, né? Tem o coração nas coisas. Que o nosso coração esteja no Senhor. E há uma esperança bendita, a consumação de todas as coisas. Deus irá renovar, restaurar o velho. Haverá novos céus, nova terra, onde reinará a justiça. E estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a sua esperança? Essa é a sua esperança? Você está firme, firme-se cada vez mais. Tenha essas verdades pulsando no seu coração. Viva para a glória de Deus. Se você ainda não se arrependeu, que hoje seja o dia da salvação. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém.